E é isso aí. Boa noite. Estamos começando o Meetup de novembro de 2020, o último Meetup do ano. A gente sempre deixa os Meetups para última quinta-feira do ano. Então, dezembro, pelo período de festas, a gente não tem o Meetup. Meetup de novembro é o último do ano para a gente fechar com esse tema que é um balanço, anual aqui, que a gente deveria fazer junto aos nossos clientes e aos nossos negócios também. Como é que foi o planejado para esse ano versus o realizado, que efetivamente aconteceu. E esse é um ano particularmente bom para fazer isso, porque é aquele ponto fora da curva, que traz para nós muitos aprendizados. Então é por isso que a gente escolheu o tema aqui para novembro de 2020, a gente fechar o ano com esse tema. Eu sou o Janser, diretor da Academia GFI, esse braço da GFI que é educacional. A gente realmente forma planejadores financeiros para o mercado e também oferece cursos de especialização, seja para planejadores, seja para profissionais do mercado financeiro em geral que lidam diretamente com clientes. E justamente uma vez por mês a gente organiza esse meetup para trazer pessoas interessadas na carreira ou que já estão dando os primeiros passos aí na carreira de planejadores financeiros independentes. Então a Academia GFI organiza, mas quem faz acontecer efetivamente o meetup, que a gente escolhe o tema em conjunto, são essas empresas aqui, que a gente chamou de ENEP, Encontro Nacional de Empresas de Planejamento Financeiro. Então são várias empresas que trazem sua visão, trazem sua contribuição e também trazem a realidade que já existem muitas empresas espalhadas pelo Brasil de planejamento financeiro. Então a gente gosta de mostrar isso também, que não é só no Rio, São Paulo que está acontecendo esse movimento. Não, é pelo Brasil inteiro que existem bons profissionais, já existem empresas atuantes. Então, dependendo de onde você estiver, pode ser que você tenha uma empresa de planejamento financeiro atuante perto de você, e você pode ir lá e pegar umas dicas, fazer um networking, tá bom? Então, pessoal, a partir de agora, eu peço o seguinte: fechem os microfones e as câmeras. Não tem nenhuma aberta, senão apareceria para mim, mas eu peço que deixem fechados seus microfones e câmeras para que a gente possa organizar isso aqui melhor, esse bate-papo, que deve ir até 9h30. Então são 2 horas que a gente reserva para isso, tá? Porque aqui a gente chama as empresas para participarem, tá? Então essas empresas que vão participar e vão realmente trazer suas contribuições aqui, abrindo o microfone, abrindo a câmera. Então a gente deixa essa participação aqui para as empresas trazerem, mas todo mundo pode participar no chat. Então se você tiver dúvida, tiver contribuição, coloca no chat também, porque a gente traz isso também para as empresas responderem, tá bom? Essa é a dinâmica que a gente tenta aqui de uma maneira organizada trazer aos nossos meetups, beleza? E outra coisa que eu gosto de mostrar também é que essas empresas aqui não ficam só no meetup participando. A gente organiza encontros fechados entre nós também, para a gente discutir os temas em maior profundidade. Então imagina, empresários, planejadores financeiros à frente dessas empresas se reunindo para falar de estratégia no Brasil, como é que está isso. Então, são encontros muito interessantes. Por isso a gente está até abrindo convite para novas empresas que quiserem entrar nesse grupo. Tem alguns pré-requisitos. O principal é ter pelo menos 2 anos de atuação realmente em planejamento financeiro pessoal para fazer parte desse grupo. E principalmente o Tiago e o Henrique, que organizam esses nossos encontros fechados, o Tiago e o Henrique que estão aqui, trazem algumas estatísticas muito interessantes sobre mercado. Então é um momento que a gente aprende muito. Então é até para trazer aqui, o que eu gosto de falar? Esse espírito colaborativo que a gente vê hoje existindo entre empresas e profissionais de planejamento financeiro.
E é esse espírito colaborativo que a gente gosta de trazer para os meetups, que a gente está aqui para se ajudar, que a gente está aqui para compartilhar conhecimento para que esse mercado realmente cresça no Brasil. E todo mundo possa se beneficiar com isso. Não adianta a gente pensar em concorrência agora. A gente tem que se ajudar, a gente tem que fazer crescer o bolo, para depois a gente pensar em dividir esse bolo. Mas no momento que a gente está no Brasil, a gente tem que fazer crescer esse mercado, fazer que os brasileiros reconheçam o valor do planejador financeiro, tá? E é através desses meetups que a gente tenta compartilhar muito conhecimento, tá bom? Então é isso aí. Começando efetivamente no tema aqui, deixa eu parar de compartilhar minha tela. E aí é o seguinte, né? Falando que 2020 foi um ano muito particular. Pessoal, eu vou tomar a liberdade de colocar no mudo algumas pessoas que estão ainda com o microfone aberto, tá? Legal. Então é o seguinte, queria fazer então, trazer para discussão para as empresas, né? Levantem a mão, empresas que quiserem contribuir, o Zoom vai deixando na ordem aqui que vocês levantarem a mão. Mas justamente, num ano como esse, num ano fora da curva, né? O que vocês perceberam, né, de expectativas, né, do cliente no começo do ano, o que ele estava planejando para esse ano e o que efetivamente aconteceu? E aí eu queria trazer uma questão aqui importante, né? Porque eu, como planejador financeiro, eu vivi muito isso, né? O cliente ligando ali em março e abril, falando, Janser, vamos rever tudo, cara, vamos realmente sentar e rever as coisas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A necessidade, né, de revisão de um planejamento financeiro. Diferente, né? E isso é interessante trazer, porque a gente, no meetup passado, falou sobre a questão de planejadores financeiros e educadores financeiros. Enquanto a educação financeira é um conhecimento que você passa, então ele é estático, né? O planejamento financeiro, ele é vivo e ele sofre alterações no meio do caminho. Então, eu gostaria de chamar as empresas justamente para... Levantem a mão, por favor, e tragam contribuição do que vocês viram, né, de clientes querendo revisar o plano. Qual foram os principais pontos ali que vocês perceberam de clientes que levantaram a mão e falaram, puxa, a gente precisa rever isso. E eu queria perguntar para vocês também o seguinte, vocês acreditam que o planejamento financeiro, ele é preventivo, você já deveria ter previsto o que poderia acontecer, ou ele é corretivo, ele serve para corrigir rotas, ou uma mistura das duas coisas? Edson, vai lá. Pode abrir a câmera, abrir o microfone. Deixa eu ver. Parece que tá... Aí, agora chegou a imagem. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu sou o Edson, da Dell Consultoria. Eu vejo que esse ano foi muito atípico. Eu separei alguns pontos, visto com essa sua pergunta, que foi a importância da recorrência dentro do planejamento financeiro. Então, um cliente que ele chegou com esse problema de fevereiro, março, abril, da pandemia, você já estando dentro da situação do cliente, é muito mais fácil e muito mais rápido uma tomada de ação. Se ele é preventivo ou corretivo, serve para os dois. No entanto, prevenir é muito melhor do que remediar, né? Todo mundo fala isso e é verdade. Então, se a gente faz aí uma previsão, tendo ali uma reserva de emergência para esse período, com certeza você vai sentir um impacto, mas não tanto. A maioria dos nossos clientes aqui da Dell Consultoria acabaram usando um pouco da reserva de emergência. Outros, a partir de um determinado momento, começou a fazer a recomposição dessa reserva de emergência e entrou novos clientes. Então, no meio da pandemia, a gente conseguiu fazer várias captações. Por quê? Porque os clientes estavam perdidos. Então, uns perderam o emprego, outros teve uma redução de renda. Essa questão da redução da renda
foi muito impactante, porque se a gente parar para analisar, a maioria das pessoas, dentro do perfil que nós atendemos aqui na Dell, teve uma redução de 10, 20, 30% do salário. E foi altamente impactado. Então, a pessoa veio, ó, diminuiu 20% do meu salário. Meu Deus, o que eu vou fazer? Sendo que, na teoria, não era para se preocupar tanto com a redução disso. É para se preocupar sim. Pô, teve uma redução salarial. No entanto, não era para ficar desesperado. Porque ele deveria ter uma reserva de emergência que ia suprir as suas necessidades por um período e, no segundo momento, ia voltar a essa renda normal. Mostrando que muitas pessoas não estão preparadas para esse momento, né? Para um momento de crise. Então, o planejamento financeiro, ele realmente traz um valor gigantesco em períodos de crise. E eu vou destacar a questão da recorrência, por quê? Foi muito mais fácil tratarmos alguns clientes que nós já conhecíamos, então a gente já sabia a estratégia dele, já tinha o fluxo, a gente já tinha os projetos, o que ele queria, e a gente só ajustou a rota. Isso ficou muito fácil. Alguns que vieram com correção, a gente teve que entender todo esse processo atrás para depois sugerir algo. Então, a recorrência eu acho que é extremamente importante no planejamento financeiro. Acho que essa é a minha contribuição aí para iniciar, Jansen. Legal, Edson. E é aquilo, né, cara, que a gente fala, né, e os planejadores, às vezes iniciantes, eles têm essa dúvida, né? Falar assim, puxa, mas o que eu vou fazer no segundo ano com o meu cliente, no terceiro ano com o meu cliente? E aí é que tá, né, do seu modelo de negócio. E aqui na GFI, e o que o Edson tá trazendo aí também, no modelo de negócio que acredita que o planejamento financeiro, né, é para a vida, não é para resolver alguma coisa pontual. Porque decisões financeiras a gente vai ter que tomar a vida toda. E quanto mais você conhecer o seu cliente anteriormente para ajudá-lo nesse caminho, né? É justamente o que o Edson falou. E o cliente vê valor nisso. Eu, pessoalmente, tenho cliente que eu atendo há mais de 6 anos. E às vezes não é para fazer nada de novo, é só para falar que está tudo bem. Mas numa situação como essa, ele agradece por você já estar acompanhando ele há tanto tempo para fazer as modificações tão rápidas. Então, Edson, comenta um pouco sobre isso, sobre o modelo de negócio de recorrência. Eu ia dar o gancho, mas você já me deu a palavra, que bom. A recorrência é muito bom, e esse período de crise, vou colocar uma aspas, é bom para o planejamento financeiro, porque mostra que um projeto, ele precisa de ajustes durante esse percurso. Então, automaticamente, se você está recorrente com o cliente, vai mudar. Então, vai ser muito mais fácil você fazer uma correção. Muitos clientes tiveram uma estratégia de 50 mil no final do ano, aportar 5 mil reais por mês, e ele acabou resgatando a reserva de emergência, mudando todos os projetos. Nós tínhamos clientes que estavam com viagem para Disney marcada, então não deu para ir, teve que se adaptar. Então, a questão da recorrência é extremamente importante, porque nós atendemos o cliente por toda a vida. Dependendo do modelo, você tem uma renovação anual, semestral, alguns planejadores atendem de forma pontual, mas no nosso entendimento faz muito sentido pensar no atendimento para a vida do cliente. Porque durante essa trajetória chamada vida, ele vai precisar de alguns ajustes, e é normal. A Bolsa chegou a menos de 70 mil pontos, chegou em 130 mil e foi para 70 mil pontos. Então, isso aí é ruim? Pô, é muito ruim. No entanto, se a gente parar para analisar a questão de gestão de ativos de alguns clientes, é importante, porque ali ele acabou entendendo como que funciona a renda variável, que realmente precisa ter estômago, porque eu falei já para vários clientes, essa recuperação de mercado pronta em um período tão curto não é tão normal. Se você aloca em alguns investimentos ruins, você vai demorar muito para recuperar. Hoje está muito na moda a questão do day trade,
Então, automaticamente, não é assim, não é uma mágica, isso você vai ser impactado e você vai sofrer com isso, né? Independendo de alguns casos. Então, a recorrência é extremamente importante para a gente conseguir conhecer o cliente, ir conhecendo, e no decorrer dessa trajetória, desse projeto, aí fica muito mais fácil fazermos as correções. Perfeito. É isso aí. O Henrique também levantou a mão aqui. Vamos ver o que ele tem para complementar. Fala, Henrique. Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Maravilha. Estamos falando aqui de Curitiba. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente teve várias mudanças, né? A gente conversou nos outros meetups que o mundo digital, eu acho que a gente aprendeu bastante nisso. Então, um dos pontos que a gente quer trazer é a otimização de reunião com Zoom, com, né, clientes que se adaptaram com o mundo digital. Mas eu acho que eu quis, respondendo a pergunta ali, né, do Janser, o que a gente adaptou na vida dos clientes, acho que um ponto que foi até cômico, a gente teve alguns clientes que estavam previstos para casar, né, tiveram seus casamentos cancelados, alguns aproveitaram, inclusive, o dinheiro que iriam gastar no casamento, fizeram alguns investimentos e postergaram o casamento para outros anos. Muitos clientes também queriam viajar e também aqueles clientes que sofreram, né, como o Edson da Dell ali comentou, que tiveram seus salários reduzidos. Eu tive alguns clientes que principalmente trabalhavam com bares, que tinham, né, negócios que realmente foram extremamente impactados e graças a Deus eles viram o valor que a gente teve de um planejamento de sentar e falar, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E que bom que já era cliente porque ele tinha feito uma reserva, aquilo comportava, a gente conseguia... o mais legal do planejador, eu falo assim, é vender um pouco de sono, né? É vender dormir bem. Então, o que é o dormir bem num caso frustrante desse? É você sentar com o cliente, projetar um fluxo de caixa dele daqui 3, 4 meses, falando, olha, a tua reserva aguenta, fica tranquilo, gasta nesses parâmetros, né? Vai ter que dar uma reduzida, porém, você pode buscar uma alternativa, o que você pode fazer com o teu bar, tua balada, ou etc, né? Porque não estou falando que eles iam para o bar, estou falando que eles tinham negócios desses entretenimento, e para eles a renda literalmente foi para zero. Então, isso é muito interessante. E eu queria complementar o caso, por exemplo, da Bolsa. A gente viu que esse impacto foi muito forte para clientes investidores começarem a olhar, na verdade, aqueles que não olhavam começaram a olhar mais, e aqueles que a gente trouxe a proposta de uma carteira de investimento mais rígida, mais estratégica, com BDR, ouro, dólar, fundo cambial, investimento exterior, para justamente amortizar possíveis quedas, né? Então, isso foi muito legal, porque você vê que realmente funciona quando você faz um planejamento de longo prazo, uma operação estratégica que tem seus amortecedores, né? Então, você faz esse hedge aí dentro de alguns clientes, e acho que isso é uma mudança boa, né? Então, acho que a partir de 2021 as pessoas vão começar a entender mais sobre proteções de carteira e ver o quanto isso é importante. Beleza? Eu vou deixar o pessoal responder a questão da Elisângela ali. Eu queria responder, mas senão eu vou falar muito. Vamos lá. Legal, Henrique. Depois eu vou retomar esse assunto dos investimentos, que é um ponto bem interessante mesmo, cara. Uma bola levantada aí para a gente se aprofundar mais depois. Valeu. Perfeito. O Caco estava com a mão levantada aqui depois do Henrique. Aí eu coloquei ele como co-host. Mão baixou, mas é sua vez, Caco. Não, legal. Obrigado pelo espaço aqui. Eu acho que, enfim, só complementando, sem chover no molhado, mas planejamento, eu gosto muito de uma frase do Amir Klink, que eu ouvi ele falando no Congresso da Planejar 2019, se não me engano. E não sei, não me lembro exatamente da frase, mas ele falou, olha, qualquer viagem que eu vou fazer pode ser de São Paulo a Santos, ou pode ser pegar o meu barco e atravessar o Atlântico, sempre faço um plano detalhado, tenho certeza absoluta que ele não vai ser cumprido.
né? Então, em qualquer caso, eu tenho um plano feito, que eu sei que não vai ser cumprido, mas eu tenho um plano, porque eu sei para onde que eu tenho que fazer as correções de rota, né? Eu sei se eu quero mudar o meu destino, né? Eu tenho daí rever o meu plano inteiro. Se eu simplesmente sair da rota, eu sei para onde que eu tenho que voltar. Então, acho que isso para o planejamento financeiro pessoal é uma coisa que é um conceito que é absolutamente pertinente. A gente no podcast lá entrevistou uma vez um diretor de planejamento estratégico de uma grande multinacional e eu fiz essa comparação com ele, né? Falou, bom, né, porque tem muita gente que fala, não, vou fazer o planejamento financeiro, tá feito e beleza, e depois eu sigo a vida, né? E eu perguntei para ele, que ele é diretor, né, dessa área e está nessa área há muitos anos, e perguntei, bom, e aí, planejamento estratégico de uma empresa é feito uma vez e nunca mais? Ele falou, não, de jeito nenhum, porque as premissas vão mudar, os objetivos vão mudar, as condições de mercado estão sempre mudando. Então, a gente sempre tem que ter o plano e acompanhar esse plano, né? Porque também, se você não tiver plano nenhum, também você não tem contra que olhar se está indo bem ou se não está indo bem. Então, tendo um plano, você sabe o que tem que fazer para aquele plano dar resultado, e fazer os ajustes sempre que necessários, sejam quais forem as mudanças de premissas, de mercado ou dos seus desejos, né? Quando a gente está falando aí de uma pessoa, de uma família ou mesmo de uma empresa, né? Então, essa pequena contribuição aqui que eu queria dar. Obrigado, Caco. E agora o Thiago também está com a mão levantada. Fala, Thiago. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou o Thiago da Gana Justa, falo aqui de Pernambuco, de Caruaru, e eu queria começar com uma frase do André da Life, que eu gosto muito, que ele diz assim: ninguém planeja fracassar, mas muitos fracassam por não planejar. Então, é o que o Caco acabou de falar. Eu gosto muito do Amir Klink também, ele é um cara excepcional, foi em 2019 mesmo esse congresso, e ele sempre planeja demais as viagens dele, tudo, até assim, a comida que ele vai levar, a água, tudo, enfim. Então, eu acho que planejamento é fundamental, a gente tem que fazer isso. Por mais que ele não seja 100% cumprido, mas é aquela coisa, pelo menos a gente sabe para onde vai, né? Se você não tiver planejamento, você não sabe nem por onde começar, né? Mas uma coisa que eu queria trazer aqui para somar é o seguinte: eu vou indicar um livro para vocês do Ray Dalio, eu acho que eu já falei desse livro. Esse livro chama Princípios, tá? E tem um trecho aqui que ele fala exatamente o que aconteceu esse ano, tá? Ele diz assim, uma fração aqui, uma operação que diz assim: dor mais reflexão é igual a progresso. Então, uma das coisas que ele diz assim, ó, se não há como evitar a dor, sobretudo no caso de quem persegue metas ambiciosas. Então, até a Elisângela falou aqui de medo e tal. Então, assim, não tem esse negócio. Ele até diz outra coisa que é o seguinte: ó, se você não está fracassando no momento, é porque você não está se esforçando até o limite. Ou seja, não tenha nenhum medo de fracassar, faz parte, né? Então, esse ano a gente testou as nossas reservas de emergência, esse ano a gente testou que dá para trabalhar de casa, esse ano a gente renegociou nosso aluguel, esse ano, ou seja, várias coisas que não estavam planejadas, mas que a gente está vivendo e está funcionando, né? Então, assim, a ideia é essa: se você não está fracassando, é porque você está se esforçando pouco, né? Então, fica aí a minha provocação, fica a dica do livro. Leiam Princípios, é um livro para qualquer pessoa, para empreendedor, para planejador, para cliente, para qualquer pessoa, tá bom? Então é Legal, isso. Thiago. Você puxou o gancho ali da Elisângela, então eu queria que já aproveitasse e respondesse. Quem mais quiser, levanta a mão, porque ela falou que sentiu uma certa resistência ou medo por parte das pessoas de falar sobre dinheiro devido a toda essa situação esse ano. Sua percepção foi igual? Não? O que você tem sentido em relação a isso? Então, veja, eu acho que essa percepção, ela sempre existiu. Acho que agora esse ano está mais forte. Mas quando as pessoas falam para mim: Thiago, eu preciso organizar minhas finanças para falar contigo depois, aí eu digo assim: quando você organizar suas finanças, não precisa mais falar comigo. Porque você precisa falar comigo agora, que você está com a finança desorganizada, né? Então, eu acho que isso é uma desculpa, como muitas outras desculpas que a gente inventa para não falar do assunto agora, né? É um assunto desconfortável, é que eu falo com as pessoas: cortar um orçamento, por exemplo, é sempre mais desconfortável, né? Aumentar a sua renda é muito melhor. Eu digo: você pode aumentar a sua renda agora? Não.
então você vai ter que cortar alguma coisa, né? Vamos ver aqui o que é mais importante para você, né? Corte de desperdício. Então, assim, eu acho que sim, existe esse medo, mas uma forma de você quebrar esse tabu é dizer, não, vamos falar agora. Vamos falar agora. Você fala meia hora aí o que você tem na cabeça e eu posso te ajudar nisso. E se você não puder me pagar, eu até falo às vezes, a gente fala agora e depois você me paga quando você puder. Mas assim, se você não ajeitou suas finanças até agora, o que é que você acha que em mais de 6 meses você vai fazer isso? Então, assim, a pessoa não vai fazer. Então, eu acho que é uma desculpa e a gente tem que acabar com isso e seguir em frente. Boa. Cara, concordo com você. Nessa mesma linha era a resposta que eu estava pensando para Elisângela. Não é de hoje que essa objeção existe, né? Ela sempre existiu. E até recomendo, Elisângela, no canal da Academia GFI do YouTube. Semana passada eu fiz um webinar com o Guilherme sobre objeções. E a gente falou sobre essa também. E na mesma linha do que o Thiago falou, a gente trouxe a analogia com o personal trainer. Né? Você deveria procurar o personal trainer quando você já está todo saradão, já está tudo certo, ou justamente quando você quer ajuda porque está fora de forma, está um pouco acima do peso, está com alguns triglicérides altos, né? Tudo aquela coisa. Essa é a hora de você procurar ajuda quando não está tudo bem, porque justamente esse profissional serve para isso, para te ajudar a ajustar muitas coisas. Né? Mesma coisa no planejamento financeiro. A hora de procurar um planejador não é quando está tudo organizado, como o Thiago falou. É quando precisa organizar, porque sozinho parece que não está conseguindo. Então, é bom ter ajuda. Legal. Várias contribuições aqui, então vou chamar Eli, depois Marcelo e depois o Vinícius. Só queria, então, se quiserem complementar o que a gente falou até agora, a dúvida da Elisângela também, mas eu queria adicionar mais uma pitada aqui para vocês comentarem. Reserva de emergência, né? Eu nem vou perguntar se os clientes de vocês tinham reserva de emergência, porque eu acho que isso é a base, né, para qualquer planejamento financeiro. Qualquer planejador financeiro é até aquele chato, né? Nossa, mas sempre falam de reserva de emergência? Pois é, porque essa é a base, né, de um planejamento financeiro, estar preparado para imprevistos. Mas eu queria perguntar para vocês também, empresas aqui para contribuir. Essa percepção sobre reserva de emergência mudou com a pandemia no sentido de tem que aumentar a reserva de emergência? Antes a gente falava de uma reserva de emergência de 3 a 6 meses. Com a pandemia, vocês acham que o planejador financeiro vai mudar o discurso no sentido de falar agora de 1 ano de reserva de emergência? Como é que vocês veem essa questão? E o que mais agora se torna ali mais presente nos planejamentos? Que outras proteções, né, o planejador vai usar a pandemia para mostrar para o cliente, falando, ó, tá vendo aquele 2020? Então a gente tem que também ter isso, isso e isso. Como é que vocês veem essa questão aí de preparação para imprevistos pós-pandemia? Mudou os parâmetros? Vai lá, Eli. Boa noite, pessoal. Sou Eliane Tanabe, para quem não me conhece, da Splend. Estou aqui no escritório. Me perdoem se vocês tiverem ruídos aqui, que estamos em obra no escritório. Estamos investindo, né, para ver se a gente melhora aqui o ambiente para atender os clientes. Eu estava prestando atenção no chat, né, da Eli com o Vinícius. Boa noite, as ex-alunos, agora colegas de trabalho, né? Sim, eu também senti que os clientes retraíram com o susto da pandemia. Alguns até falaram, Eli, acho que eu vou querer cancelar, porque agora eu tenho que ver o que vai acontecer. Então, assim, todo mundo está naquele momento susto, né, tentando entender o que vinha pela frente. E passado acho que uns 4, 5, 6 meses, mais ou menos, eles começaram a ver que a gente está aprendendo a lidar com a pandemia. E aí, agora respondendo a sua pergunta, Jansen, a percepção sobre a reserva de emergência ficou muito clara, né? Então, quem tinha lá, eu quero 3 meses, quero 5 meses, quero 12 meses, eu levantei essa bola, falei, vamos dar uma olhada na sua reserva de emergência? Vamos olhar para a reserva de emergência. Então, assim, estava premente, eles já chegam conscientes de que não dá para passar por um susto desses
sem liquidez nenhuma. Então, os clientes começaram a enxergar o planejamento financeiro até com outros olhos, mesmo aqueles clientes já mais recorrentes, que estão sempre conosco há 4, 5 anos, são clientes que já estão olhando também mais valor no serviço, né? E acabam, se a gente estimular, eles acabam até indicando outros parentes, outros amigos, porque sabe o quanto que foi valioso estar com o apoio do planejador para passar nessa pandemia, tá? Eu me recordo de um caso que a cliente falou, acabei de contratar, mas eu vou declinar, não quero mais. E eu falei assim, mas por quê? Né? Para tentar entender a objeção. Eu não sei, eu acho que eu não vou ter mais trabalho, eu estou trabalhando como autônoma e eu acho que eu não vou ter trabalho. Eu falei, mas é agora que você precisa de mim, como vocês falaram, na crise que a gente precisa buscar apoio, não quando está tudo bem, né? Aliás, a gente acredita que tem que vir sempre, né? Quando está tudo bem, quando está em crise, mas quando está em crise, mais ainda. E eu consegui, então, eu falei assim, olha, eu não gostaria de te abandonar, mas eu entendo o teu momento de tentar absorver a situação. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou te deixar na mão, porque eu sei que você precisa do trabalho, né? Eu atendo normalmente todos os meses e vou congelar o seu pagamento. Você vai me pagar daqui 3 meses, quando você sentir que a pandemia está controlada, ou que a sua situação financeira está controlada. Ela super adorou, ok, e eu percebia que era só pânico. 3 meses depois, quando ela voltou, já voltou querendo pagar à vista, tudo, né? E hoje, né, esse mês, ela falou, gente, seu trabalho é fantástico, vocês têm que continuar, isso é incrível, porque, nossa, como as pessoas precisam de apoio, né? Então eu falei assim, tá vendo? Ainda bem que você não desistiu, porque estamos aqui e você, o contrário do que você imaginava que você ia ter, cessar as suas rendas, elas dobraram na pandemia. Então você vai terminar o ano muito melhor que muita gente. Então, que bom que você persistiu. É isso. Desculpa a resposta longa. Ótimo case. Legal, Eli. Bacana, porque eu acho que isso é legal, né? Quando o cliente tá tranquilo, assim, quando ele, não tranquilo, mas tem um planejamento financeiro para ser uma base dele, ele até consegue se concentrar no que ele faz melhor, que é a carreira dele, é o trabalho dele, né? Por isso que na crise é importante ter um planejador, porque fala, bom, essa parte aqui tem alguém para me ajudar a deixar concreto. Minha função é buscar aumentar minha renda, né? Ele fica com uma missão, porque o restante, ele sabe que tem um planejador financeiro olhando para aquilo lá. E aí ele consegue dar foco e muitas vezes, né, tem a tranquilidade, o foco de realmente aumentar a renda numa situação totalmente adversa. Então, acho que esse é um caso bem legal de compartilhar. Obrigado. A gente precisa exercer muito, né, como planejadores, a empatia, se colocar no lugar dela, né, por que ela está com essa objeção e identificar, e como você pode controlar essa objeção, né, e no caso eu tive que abrir mão 3 meses desse pagamento, mas valeu a pena. Legal, Eli. Bacana. Vamos lá, Marcelo. E aí, Marcelo? Opa! Fala, Jansen. E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Tudo jóia? Gente, eu sou Marcelo Moreira, da empresa Guia Financeiro. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. A nossa empresa está situada aqui e hoje a gente está aí com uma parte legal, que é esse bate-papo de hoje, falando principalmente aí, Jansen, sobre a reserva de emergência, né? Por acaso, a minha reunião anterior a essa, a gente estava conversando um pouquinho com um cliente mais cedo, hoje, 2 horas da tarde, sobre reserva de emergência. Esses clientes meus, falando de pandemia, /reserva, /reestruturação, é uma psicóloga e um médico que acabou de formar, médico endividado, porque isso acontece com grande maioria, para quem lida com médico,
sabe que um erro recorrente deles é crescer o padrão de vida muito rápido e principalmente se endividar, comprando roupas boas, porque minha roupa estava velha, eu tinha que comprar uma roupa melhor, não fica apresentável chegar assim, eu tenho que trocar meu carro porque o colega me vê chegando num Celta, qual que é o carro que o meu cliente falou mesmo? Que ele tá, eu tô chegando num Punto. Eu falei assim, mas qual o problema do Punto? Eu falei com ele, né? Não tem problema chegar num Punto. Pelo menos se você chegasse sem dinheiro nenhum, endividado, não está conseguindo honrar com o seu compromisso de trabalho. Então, entramos no bate-papo da reserva de emergência. Por quê? Também nesse bolo todo de trocar carro, comprar uma roupa melhor, pagar um aluguel de uma residência melhor, eles quiseram casar. E aí a programação do casamento, pandemia, veio naquele momento ruim. Então entra a história de falar, poxa, e agora? Como vai ser? A gente preparou o financeiro para a troca do carro, não tinha casamento no bolo todo. Aí ele falou, simplesmente resolveu casar, porque ele não queria mais enrolar a namorada dele, já estavam juntos aí. Falei, não problema, mas vocês sabem que a partir do momento que a gente planeja um projeto novo, sem calcular que ele estaria dentro do seu fluxo de caixa, do seu poder de poupança, você sabe que de duas uma, ou a gente compensa na rentabilidade, que não é o foco seu hoje, ou a gente compensa em aportes, porque se você me trava o tempo, você me deu aí 8 meses para te ajudar a conciliar seu casamento. A gente tem que focar nos seus aportes, então sua renda extra vai ser primordial. Ele foi desligado, tá, gente, de uma área hospitalar que ele estava trabalhando. Então, olha para você ver, ele veio com um turbilhão de informações, tudo dentro de um único ano. E, consequentemente, em março, inicia a pandemia. Então, foi aquele negócio. Ainda bem que a gente tinha uma reserva de praticamente 7 meses, e dessa reserva incluía a troca do carro, incluía a reserva deles pessoal. Ele ficou um período se relocando, fazendo plantões, que ele não gostava muito, mas se relocando para voltar num período de trabalho, e automaticamente ele voltou sim a trabalhar e já está com foco no casamento, está trabalhando pesado agora, porque ele já até marcou data, fez convite, então falei com ela, agora você já tem data, agora a gente tem que começar a trabalhar o dinheiro seu. Não foi um cenário melhor para trabalhar com o cliente, o foco em reserva. Ele é um cliente que veio escutando desde a faculdade sobre day trade, acho que foi o Tiagão que comentou que está na alta, né? O Edson que falou sobre day trade, falou que está na alta, e realmente tal, vários clientes que me abordam nem sabem como começar o investimento, já vem falando de day trade, vem falar sobre ganhos de ações. É aquela palestra que o Ricardo Amorim fala, né? Quando a paleta mexicana caiu na boca do povo, sai fora que é fria. Então, o momento sempre é bom de investir, né? Não tem um momento certo. E esses clientes, eu sou um planejador extremamente cauteloso, principalmente para reserva. Eu chego a ser chato, porque eu não deixo o cliente tirar o foco dele da reserva de emergência. Porque a reserva, ele é um senhor colchão. É colchão para trocar o carro, é colchão para uma situação de falta de renda, é colchão para uma situação de pandemia, é colchão para imprevisto familiar, é colchão para a área da saúde, é o carro que bateu que estava sem dinheiro. Então, ele vem para tudo. Depois você repõe se precisar. Então, eu sempre tento trabalhar isso e chego a ser chato com essa informação. E eu gosto de ter essa reserva, porque quando eu olho para trás, eu falo assim, tá vendo? Deu certo. Se tudo desse errado, você ainda tinha X tempo de... Aí, igual já você citou, né, um exemplo básico de 3 a 6 meses de reserva. Eu costumo trabalhar um pouco mais rigoroso, né? Aí é um perfil meu. Clientes meus, por exemplo, de privado, CLT, eu costumo trabalhar com eles 6 meses no mínimo do padrão de vida deles. Em alguns casos, eu coloco até 8 meses, dependendo do tanto de projetos que ele tem, ou até imprevisibilidade daquele cliente. Porque tem clientes também que eles não têm noção totalmente do financeiro dele. E na maioria das vezes, os clientes meus que são autônomos, eu trabalho com 12 meses. Então, eu prefiro ser mais... deixar uma reserva maior, uma gordura maior para queimar, porque eu sei que da onde esse cliente vai me agradecer vai ser principalmente nessa parte. Eu tive vários agradecimentos. Falou, poxa, Marcelo, valeu a pena focado aqui, não pensado em rentabilidade, não ter pensado que poderia ter colocado aquele dinheiro no lugar, porque agora eu entendi o conceito da reserva de emergência. Isso foi latente para vários casos. Eu acho que para vocês também, colegas, tiveram vários agradecimentos aí de clientes. E reforço, gente, a gente está começando a área de planejamento. O cara que não tem patrimônio, ou que tem, já foca em realocar, o cara que não tem, foca em construir. Ele vai te agradecer demais por isso, como um todo. Essa é a minha contribuição aí, Jansen. Legal, Marcelo. E é isso, né, cara? Antes a gente falava de uma reserva de 6 meses,
O cara falando, ah, é muita coisa, não precisa de tudo isso, né? Liquidez, rendendo pouco e tudo mais. Hoje, né, acho que essa visão ela tá mais clara e os clientes, né, aceitam você falar de 6 meses a 1 ano de reserva, porque é isso que você falou, né? Dependendo do cliente, às vezes o ramo que ele atua é até de difícil realocação, né? Se ele perdeu o emprego, e aí às vezes tem que realmente aumentar esse colchão aí, e isso ficou muito evidente. E acho que uma coisa importante que você falou também, que esse ano, no planejado versus realizado, muita gente não planejava entrar na reserva de emergência, mas no final das contas acabou precisando, entrando, e aí se tornou evidente, né, essa necessidade de ter uma reserva de emergência. Obrigado, Marcelo. Vamos ver, chamar o Vinícius da Serenitá, novo integrante aqui do ENEP também. Bem-vindo, Vinícius. Bem-vindo com a Serenitá, participando do primeiro meetup aqui. Então, queria que você participasse ainda esse ano de um meetup, depois do processo aí de entrada. Isso aí, vai lá. Show. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado, Gêncer, meu padrinho. Obrigado, pessoal aí. Primeira participação do ENEP. Estou bem contente de poder estar contribuindo com vocês e espero poder, né, trazer aqui bastante coisa para ajudar e trocar essa experiência aí muito rica. Até queria pegar o gancho da reserva de emergência, né, aproveitando, trazer o caso de uma Serena, né? Aliás, até aproveitar aqui para invocar o famoso depende, né? Tem que aumentar 6 meses, 1 ano, depende. E aí vai da gente, né, sentir o nosso cliente, né? Às vezes aqueles que já estão com a reserva pronta, né? Mas devido àquele momento de pandemia, instabilidade, gerou muita segurança e aí cai, né, naquele ponto fino, né, que o Gêncer comentou, de você sentir, se de repente a área dele, ele está com medo de ser realocado, se ele teve redução de salário, se 6 meses ele está confortável, se vai estender para 8, para 12, né? E até um caso de uma Serena, conterrânea, nosso amigo aí do nosso amigo de BH, o Marcelo, ela é funcionária pública, né? Então, você já imagina, então ela tem estabilidade e tal, só que ela já tinha passado, um pouco antes da pandemia, por um período onde estavam parcelando o salário, né? E aí, por precaução, ela se sentiu melhor deixar a reserva de 1 ano, porque ela sentia que ela podia ter atraso no salário, deixar de pagar. Então, pelo esse desconforto dela, a gente foi lá, não, então vamos colocar para 1 ano, né? E é que o Gêncer falou, né? Antes, 1 ano, o pessoal já olhava com maus olhos. Não rende nada, vai ficar aquele dinheiro, prefiro investir nas metas, nos sonhos, mas a pandemia veio para reforçar que você estando preparado, né, você vai passar por esse período com menos desconforto. Não é que você vai ficar feliz da vida, né, mas você vai, pelo menos, estar garantido que sua qualidade de vida, né, você vai conseguir manter e vai conseguir passar por esse momento com muito menos turbulência. Então, é mais isso, né, sentir o cliente, sentir o desconforto dele, chamar ele para conversar. Eu tive que refazer diversos planejamentos, porque todos tiveram redução de salário, então o planejamento inicial acabou não dando certo, aí virou o planejamento corretivo, né? Mesmo nessa situação, e tá tudo certo, né? Trazer o cliente, sentir e corrigir, né? O planejamento também ajuda nesses casos. Mais isso, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Legal, Vini. Obrigado você, cara. E agora, eu queria pegar um ponto que vários de vocês, né, falaram, e que eu acho que traz também uma reflexão nesse planejado versus realizado. E que eu acho que não só como para 2021, mas para os próximos anos, isso se torna também uma realidade no planejamento financeiro. Então, eu queria levantar aqui, para vocês comentarem sobre isso, empresas, o seguinte: a relação das pessoas com o trabalho, com o emprego. Porque a gente sabe, né, nós planejadores financeiros, que aquela pessoa que ela tem maior estabilidade no emprego, ela tende a desvalorizar mais, né, o trabalho do planejador financeiro. Porque ela imagina que a vida dela está garantida, né, no emprego e tudo mais. E até o Vini trouxe agora, né, uma questão de funcionário público, percebendo que não é bem assim. Então, eu queria que vocês comentassem desse balanço de 2020, se vocês percebem que clientes já não contam mais com a segurança de um emprego como contava antes.
E por que que isso é importante? Né? Porque nós, planejadores financeiros, a gente faz planos, né? E contando muito com o imprevisto. Só que o cliente tem que comprar isso, né? O cliente tem que estar engajado nisso. E muitas vezes, quando o cliente confia, acredita que o seu emprego ele é para a vida inteira, muitas vezes ele não se engaja, muitas vezes ele não vê a necessidade de certas atitudes. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês perceberam na mudança, né, das pessoas com relação à empregabilidade. Né? E até uma coisa que está em alta, e a gente ouve muito falar isso agora, da pejotização, né, de cada vez mais os profissionais terem que se acostumar com a ideia de serem uma PJ, mesmo que trabalhem para uma empresa, né, mas ser uma PJ dentro daquela empresa e não mais uma carreira CLT, uma carreira estável, uma carreira garantida de longo prazo, né? Então vamos lá. Edson, quer comentar um pouquinho isso sobre essa questão da relação de emprego e o que a gente leva para os anos seguintes com essa reflexão do que aconteceu em 2020? Sim, aqui na Dell Consultoria, tanto alguns clientes ativos quanto novos, eu pude observar que muitos ficaram com muito medo desse período. Falaram assim, meu Deus, eu posso perder meu emprego. Então, tínhamos alguns clientes que, médicos, dono de clínica, que falaram, não, é impossível eu ser afetado. E foi afetado por um período na crise. Teve pessoas que realmente estavam com uma estabilidade e foi demitida não por incompetência, e sim porque realmente acabou o trabalho, ela teve que sair. E ela meio que se tornou ficou perdida, né? Então, eu conversei com alguns gerentes de banco que perderam o emprego agora, nesse período. Então, funcionários do Bradesco, funcionários do Banco Itaú, que saíram do banco e realmente eles não estavam esperando sair do banco. Foram pegos de surpresa. Então, são profissionais que eles, nesse período, não buscaram uma especialização, alguns não tinham alguma certificação, não conheciam de mercado, e saiu em um tempo de pandemia sendo gerente de banco, então meio perdido. Outros bancos não estão contratando, então realmente foi algo que pegou bem de surpresa. Inclusive um deles se tornou cliente da Dell Consultoria, um ex-gerente de banco. Então isso é importante porque precisa ter ali a questão ali do plano B, C, assim por diante, na questão quando você é CLT. Uma observação que eu queria colocar é que nesse período da pandemia, alguns clientes, os novos, o que eu percebi? Porque acabou balada, viagem, eles não puderam sair, eventos. Então, ele olhou e falou assim, meu Deus, para onde estava indo o meu dinheiro? Então, muitos vieram procurar porque falaram assim, gente, eu não vi esse dinheiro sobrando. E agora está sobrando. O que eu estava fazendo com o meu dinheiro? Então, fez eles pararem para pensar um pouquinho sobre o que eles estavam fazendo com esse dinheiro. Então, isso é muito importante. Só para concluir, a questão da CLT, PJ, isso eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Vai continuar tendo CLT, vai ter muitas pessoas PJ. No entanto, a PJ ela precisa ter um planejamento um pouco melhor. Algumas garantias que o CLT tem, a PJ não vai ter. É isso aí. Legal, cara. Então, isso é um assunto para estar na prateleira, né, hoje em dia, do planejador. Essa questão de ser uma PJ, ou se preparar caso aconteça, né, de ter que se tornar uma PJ. Então é bacana mesmo, Edson. Bem lembrado. Valeu. Tiago. Vamos lá. Eu queria trazer, Jansen, uma questão que você falou no seu Instagram uma vez sobre a parábola da vaquinha. Então, eu vou resumir falando desse negócio de trabalho, que é exatamente hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de ter várias rendas, né? Não depender só de uma fonte única de renda ou de um cliente muito grande. Então, resumidamente, essa parábola da vaquinha fala que um cara chegou num vilarejo,
né? E nesse vilarejo uma família dependia única e exclusivamente de uma vaca. Essa vaca dava leite e tal. E esse cara, que eu não... A versão completa, vão lá no Instagram do Jansen, eu vou resumir muito. Ele disse assim, não, joga essa vaquinha no penhasco. Aí o cara, não, mas por que eu vou jogar? É a única fonte de renda deles. O cara joga e vamos ver. Aí a vaquinha foi jogada do penhasco e anos depois esse cara voltou lá nesse lugarejo. E quando chegou lá, a família estava numa prosperidade assim absurda, né? E ele ficou muito curioso e disse assim, mas o que foi que aconteceu? Aí o cara falou, não, um tempo atrás a gente tinha só uma vaquinha, mas empurraram essa vaquinha do penhasco e a gente passou muita necessidade. Então aí é que está a época da transição. Ou até pode ser hoje, o ano do corona. Empurraram tua vaquinha, mataram tua vaquinha, enfim. E você teve que fazer o quê? Teve que se virar nos 30, né? Então, essa coisa de você... Como é que tá a sua vaquinha? Você tá com essa vaquinha há anos e você tá tranquilo e não tem mais desafio nenhum, né? Então, assim, muitas vezes você chega num patamar, todo mundo fala, não, eu quero chegar num patamar que eu vou ficar na sombra de boa, mas e aí? Né? Então, assim, eu acho que você tem que sempre estar se desafiando, como aquele texto do Ray Dalio que eu falei. Se você não está errando, você está arriscando pouco, né? Então, esse ano foi mais uma prova para você procurar outra coisa, né? Colocar um fundo imobiliário na sua carteira para ele te dar aluguel por mês, ensinar alguma coisa. Você não pode ensinar alguma coisa, você, enfim, tem algumas outras rendas. Hoje está tão fácil de você, né, fazer alguma coisa pela internet. Então, para fechar, empurrem a sua vaquinha do brejo e vistam em outra coisa, que eu acho que vale a pena. É isso. Legal, Thiago. Bem lembrado. Eu adoro, cara, essa parábola. Acho que ela traz muito dessa questão da gente se colocar para fora da zona de conforto, né? Eu lembro que essa foi a conclusão que eu queria que as pessoas chegassem, né? Você tem que se colocar e não esperar que alguém coloque você para fora da zona de conforto para você evoluir, né? Então, isso é bem legal. Só vou ler o que a Neidiane colocou aqui, que complementa o que o Thiago falou. Além de investir na reserva, vale investir na carreira, certificações, especializações. Isso é legal, é muito válido, porque é você investindo numa coisa que ninguém te tira, né? Não tem como você perder, que é conhecimento. Isso te valoriza como profissional, como pessoa. Eu acredito muito nisso. E também a Simone trouxe uma reflexão muito importante. Deixando uma boa reserva de emergência, dependendo do momento, essa reserva pode virar uma reserva de oportunidade. E é verdade mesmo, né? Eu tenho clientes preferindo deixar dinheiro na liquidez para efetivamente aproveitar certas oportunidades que possam aparecer num cenário adverso, né? Então são boas reflexões aí. Eli, quer fazer mais uma boa reflexão? Não, contribuir também com essa pergunta, né? Sim, tem cliente que quer deixar reserva de oportunidade para mercado financeiro, tem cliente que quer deixar reserva de oportunidade para negócios mesmo, tá? Mas, assim, pautando aí com a pergunta que você fez sobre a situação de empregabilidade, né, a questão de carreira dos nossos clientes, eu posso dizer que eu tive de todas as situações, pessoas que perderam empregos e estavam num cargo executivo, se sentiu totalmente perdida porque não estava preparado para um plano B, mas tem reserva para ultrapassar esse período, mas sofre tanto quanto quem não tem recurso, né? Quem não tem recurso, eu tenho receio, porque acho que essa é a pessoa que não veio falar com a gente, tá? Quem não tem recurso está em casa ainda sofrendo, angustiado e pensando como é que vai sair dessa situação. Eu conheço pessoas que não contrataram o nosso trabalho, mas estão nessa situação, né? Pessoas que perderam o emprego, não tinham recursos e não tem nem sinal de que vai voltar o segmento à ativa, tá? Então, essas pessoas, que eu acredito que não são poucas, infelizmente elas não estão indo atrás de nenhum planejador, porque não tem nem condição de contratar. Ainda vejo algumas pessoas com coragem para fazer a transição de carreira, está cansado daquele trabalho talvez seletista, né? Então está querendo ir para a tal da PJ que você falou. E vejo algumas pessoas nos buscando
para se preparar para uma eventual perda de emprego. Isso eu acho super legal. Eu tive assim uma procura e a gente está trabalhando isso, assim, realmente pensando com bastante atenção uma possível transição de carreira, como que ela pode se preparar, até porque é uma pessoa que é um arrimo de família, então sente muita responsabilidade porque ela tem pessoas que dependem dela. Então, assim, eu sinto que cada caso é um caso, a gente precisa acolher essas histórias e tentar entender o que de fato vai fazer ela dormir melhor e atravessar o que tiver que ser, né, numa boa. Então, esse é o nosso papel também, gerar esse conforto, esse bem-estar para a pessoa transitar, né? Tá bom? Legal, Eli. Obrigado. Trazendo mais um ponto que eu vejo assim, que a gente tem que aproveitar, né, o saldo desse ano, os aprendizados desse ano, para crescer como planejadores e até para convencer clientes, né, do valor do nosso trabalho. E a reflexão é sobre o bem mais importante, né, do brasileiro, que o brasileiro mais valoriza muitas vezes, que é o imóvel, que é a casa própria, né? A gente sabe que não tem resposta certa, né? A gente sempre leva o cliente à reflexão, casa própria ou aluguel, beleza, isso a gente sempre levou à reflexão. Só que agora, esse ano, trouxe essa reflexão muito mais profunda, né? Porque, beleza, casa própria, mas onde? Antes era meio que consenso que você ter um imóvel próprio perto do trabalho ou perto da faculdade era uma coisa legal para aumentar a qualidade de vida e tudo mais. Não mais, né? Hoje, que a gente começa a perceber muita gente agora podendo trabalhar remoto, podendo estudar remotamente, né? Essa questão que a gente vê uma tendência de pessoas, e a gente vê isso nos números, né, dos imóveis, pessoas mais indo para o interior. Então, uma tendência de valorização dos imóveis no interior, na praia. Então, eu queria que vocês trouxessem, planejadores financeiros, se vieram reflexões nesse sentido. Tinha lá nos objetivos, né? Tinha casa própria, tinha o objetivo de casa própria, mas agora essa discussão mudou um pouco. Seja porque mudou o padrão da casa, seja porque mudou o local da casa, seja porque se convenceu que não precisa da casa própria mesmo, se convenceu de alguma forma que isso virou para o aluguel, com uma questão de flexibilidade, já que agora o trabalho é remoto, beleza, então eu posso ter a flexibilidade de hoje morar numa cidade, se eu quiser daqui uns anos morar em outra, se eu quiser conhecer o Nordeste e lá visitar o Thiago, eu também vou ter um aluguel lá. Então, queria que vocês trouxessem um pouco desse balanço, se vocês tiveram, reflexões sobre esse projeto tão caro, né, pro cliente brasileiro, que é a casa própria. Vocês tiveram isso? Como é que vocês veem essa reflexão para esse ano, pós 2020, em relação a imóveis? Vai lá, Cacô. Bom, já que eu não posso levantar a mão aqui, levantei a mão de verdade, mas só para comentar, não foi cliente meu, mas um caso meio extremo que eu conheço, filha de um amigo meu que mora nos Estados Unidos, já trabalha numa empresa lá há algum tempo, casada com um americano, e esse ano eles tiraram para viajar aos Estados Unidos. Então eles têm um carro, não tem casa, eles iam morar de aluguel, alguma assim, passando um mês em cada estado. Aluga uma casa por um mês, fica lá, tem internet, os dois trabalham de onde for, etc. Estão conhecendo os Estados Unidos inteiro, porque estão aproveitando dessa mobilidade total para fazer isso. Então, é um exemplo meio extremo. Eu não conheço nenhum cliente aqui, ninguém que aqui no Brasil esteja fazendo isso, mas é interessante o tipo de possibilidades que esse ano está trazendo e que eu não duvidaria de outras pessoas aqui seguirem o mesmo exemplo. Legal. É bom exemplo, Caco, porque, né, muda é interessante. Esse ano vai, né, mudar muita coisa. E essa questão que eu acho, né, de imóvel, essa relação da pessoa com o imóvel, uma coisa fixa,
né, no lugar, eu acho que essa reflexão ela vai se tornar cada vez maior. Tem alguns exemplos também, mas vou deixar primeiro a Eliane falar. Vai, Eli. Ô, Janser, eu acho que eu vi de tudo nessa pandemia, né? Então, acho que o que foi mais comum foram pessoas que optaram por alugar casa de praia, casa de sítio, e ficar lá 3, 4 meses, né, com aluguel já de médio a longo prazo. Também vi tomada de decisões esquisitas, entre aspas, né, do tipo, quero comprar meu primeiro imóvel. Quer saber? Fui lá e comprei um super imóvel na praia, né? Com a ideia de aproveitar essa onda das pessoas alugando essas casas de temporada por conta do isolamento, e com o próprio aluguel ajudar a pagar financiamento, né? E tentar amenizar a conquista desse imóvel. Mas tive também clientes muito mobilizados, discutindo se não era hora de se desfazer de tudo, né? E é uma decisão difícil, com essa taxa de juros, com o mercado da forma que está, é uma manobra de muita coragem e de alto risco, porque a melhor coisa nessa hora é observar a diversificação dos ativos, né? Então, concluindo, com tudo isso que a gente viveu nessa pandemia, o que eu acredito que vai acontecer é uma mudança de mindset a respeito de imóveis também. Assim como a reserva de emergência aflorou e as pessoas estão absorvendo melhor que não dá para ficar sem dinheiro nenhum, graças a Deus caiu a ficha, né? Caiu o crédito, se for cartão, porque não tem mais ficha. Agora, eu acho que imóveis também vai passar a ser um ativo que as pessoas vão olhar com outros olhos. Assim como o ouro e câmbio, né, também as pessoas começaram a correr atrás. Então, assim, crise traz essas coisas, né, traz um chacoalhão e as pessoas começam a reavaliar todas as cartas que temos para jogar, né, para equilibrar a vida financeira e criar uma estratégia condizente com aquilo que você gosta, acredita e precisa, né? E também existem as pessoas com um perfil muito arrojado e que ficam à caça de oportunidades, que aparecem várias em crises também. Então, vi muita gente também aproveitando a onda de preços baixos, né, de terrenos no interior, casas baratas no interior, e comprando por investimento, não para morar, entendeu? Como parte do investimento, aproveitando taxa de juros baixa para financiamento imobiliário, né? Sim, exatamente. Então, as pessoas estão se movimentando muito aí nessa questão imobiliária, né? Isso que eu percebi, tá? Legal. Então, para contribuir aí com a sua pergunta. Beleza. Eu trazendo alguns exemplos meus, né? Eu tive minha prima. Ela não é minha cliente, né? Mas por ser minha prima, ela sabe, né, que eu sou planejador financeiro. E ela me procurou com a dúvida se ela comprava, né? Ela não tem um imóvel, ela não tem imóvel nenhum. Mas se ela comprava um imóvel na praia, porque ela estava vendo que ela poderia trabalhar de onde for. E aí ela alugou uma casa na praia, estava adorando essa casa na praia. Ela falou, será que é a questão de eu comprar essa casa na praia? E o mais interessante é que ela nunca pensaria nisso. Conheço minha prima, ela antes desse cenário de 2020, ela nunca pensaria em ter uma casa na praia. Só que agora a casa na praia não é mais... Eu percebi, conversando com ela, que não se tornou uma segunda casa, uma segunda residência, um artigo de luxo para você passar fim de semana, mas uma possibilidade de as pessoas agora morarem na praia e trabalharem onde for. Então ela veio com essa reflexão. No caso dela, eu sei dela que ela quer fazer um sabático também. Eu falei, mas você não acha que você acabar comprando a casa aí na praia não vai atrapalhar seu plano do sabático, que é viajar também pra caramba? Ela falou, nossa, é mesmo, né? Aí falou, vou pensar melhor e tal. Mas, de novo, né? Essa reflexão, ela tá muito aí, e ela também viu essa questão do financiamento mais baixo e tudo isso. Então, você vê, de novo. E um outro case que aconteceu comigo também, e até eu vi o pessoal comentando aqui no chat do GPM, né? Então, quem mora de aluguel também
está sofrendo muito agora pelo IGPM muito alto, né? Que reajusta ali o valor do aluguel. Então, é uma variável importante para se considerar no IGPM. Só que no caso da minha cliente, ela tem imóveis que ela coloca para alugar. E esses imóveis estão ficando desalugados. Assim, então, tenho vários clientes enfrentando o problema também, imóveis em São Paulo ficando desalugados. Então, de novo, essa questão, né, do risco de você ter um ativo que às vezes você comprou para investimento, mas agora percebendo os riscos desse tipo de investimento, desse tipo de ativo. Então, acho que as pessoas também estão acordando que investimento em imóveis não é tão simples assim. Tem questões aí para serem consideradas muito fortes, então é uma coisa que eu vejo acontecendo. Valeu, Eli. Vou chamar o Henrique aqui. Henrique, pode contribuir nessa questão dos imóveis, e aí eu já vou aproveitar aquele gancho que você deu para a gente entrar na parte dos investimentos também. Boa! Gente, então assim, até hoje foi até engraçado. Hoje eu estava vendo uma matéria do Marcos Baroni, ele é um dos CNPIs lá acho que da Suno, se não me engano, e ele fala muito sobre fundo imobiliário, né, o responsável. E ele trouxe esse artigo, está no Valor Invest, quem quiser dar uma olhada. Hoje foi muito engraçado aqui, bem isso pegou. Ele fala justamente sobre comprar uma casa ou literalmente colocar todo o meu investimento no fundo imobiliário. E assim, bate muito com o que a gente pensa ali no escritório, que logicamente tudo depende, e são várias variáveis que as pessoas acabam não considerando. Então, quando a gente fala financeiramente, até na época de 2014, com uma Selic de 14, né, enfim, aquela coisa absurda que você garantia 1% ao mês, era muito simples você falar assim, poxa, para quem investir no imóvel de 500 mil, se você investe no Tesouro, ganha 5 mil reais por mês, que pode alugar algo por 3 e economizar 2, né? Então a conta batia muito simples, né? E você vê como o mercado em 5 anos já é totalmente diferente. Então, assim, um ponto muito interessante que eu falo para alguns clientes é o seguinte, por exemplo, meu imóvel, né? Que bom que eu comprei meu imóvel, porque agora eu sei que o meu imóvel, por exemplo, não oscilou nessa crise como os fundos imobiliários. A grande diferença, que até vocês podem comentar com os clientes de vocês, é legal que a gente fala assim, não adianta... a diferença de você ter o dinheiro investido, seja em fundo imobiliário ou numa carteira, é que tem como uma marcação a mercado. Você consegue ver o valor daquele seu investimento todo santo dia. E você não vê o valor da sua casa todo santo dia, porque você não está na rua perguntando quanto você dá para minha casa. Eu dou 100 mil, daí você chega, eu dou 98. Então não existe essa coisa tão clara de quanto vale. E é engraçado, porque às vezes as pessoas maqueiam isso, né? Elas falam, que bom, porque aí eu sei que meu terreno tá tudo certo. Aí eu falo, na verdade não tá, porque numa crise, quem que compra seu terreno? Quanto você acha que tá valendo? Eu acho que meu terreno vale 100 mil. Pergunta quantas pessoas pagam nele, né? Quem dita preço? Então, é justamente isso, né? Então, é muito difícil das pessoas enxergarem todas as variáveis. E realmente, às vezes a gente, quando vai dar palestra em faculdade, a gente enfrenta muito jovens falando que nunca vão comprar casa. Eu acho que é muito momento de vida. A casa traz seus benefícios, mas realmente, né, se a pessoa jovem puder optar por esperar o momento dos 25 até os 30 anos, verificar realmente onde vai trabalhar, com quem vai ficar na vida, se é ali mesmo que ela vai... E durante esse período, focar realmente em mais investimentos e menos no financiamento, eu acho que isso dá uma tracionada muito boa na vida financeira. Assim, quando a gente olha uma curva financeira de longo prazo, isso é muito bom, né? Então, aí um pouco da contribuição aí com relação ao imóvel. Tem um monte de coisa que dá para falar, mas, assim, essas variáveis são interessantes a gente comentar. Bom, Henrique. E agora falando, então, sobre investimentos e imóvel, como a gente falou, também tem uma questão de investimento envolvida. Vamos falar sobre essa questão, né, para o brasileiro, então. Olha só, ó o cenário que eu vou desenhar aqui para depois você comentar em cima. Brasileiro, ele tinha, né, 2 destinos principais para investimento. Renda fixa
que era fácil, né, rendia facilmente 1% ao ano aí, ou imóvel, né? Eram dois destinos certos assim de investimento, né? Renda fixa é renda fixa, mais segura. Imóvel, mesmo que a pessoa considerava uma coisa segura, vamos supor, uma renda variável para a pessoa. Porque imóvel a gente sabe que não tem essa marcação e ele pode variar para cima ou para baixo, mas ok, essa era a carteira de investimento do brasileiro, né? Só que aí o cenário de juros foi baixando, a taxa Selic foi baixando, e aí, ao mesmo tempo, o brasileiro viu a bolsa subindo. E aí era aquela coisa, né? Puxa, meu dinheiro está rendendo cada vez menos na renda fixa, vejo todo mundo ganhando dinheiro na renda variável, e aí o brasileiro começou a migrar, né, para a renda variável, ainda de uma forma incipiente, mas começando a olhar para o lado. Eu tenho que olhar para o lado porque minha rentabilidade está caindo, eu tenho que olhar para a bolsa, está todo mundo ganhando, mesmo ainda não consciente do risco, né? O brasileiro foi migrando para a bolsa. Ok. Aí veio o cenário de pandemia, embaralhou tudo, né? Renda fixa não está dando nada, bolsa, agora eu percebi que tem risco mesmo, eu posso, muita variação, né? Imóvel, todas essas reflexões que a gente está trazendo aqui. E agora, Henrique, o que você percebeu que os clientes estão querendo saber de toda essa salada? Não como planejador financeiro, a gente sabe, já fizemos meetup sobre isso, não podemos indicar investimentos se não temos habilitação para isso, mas como educação, né, como esclarecimento do que existe de possibilidades, a gente pode, como uma parte de educação ali do nosso trabalho. Então, o que você tem visto de questionamentos e até de aceitação dos clientes em agora o que fazer com a sua carteira de investimentos? Maravilha. Um dos primeiro fato que a gente viu que é muito assim, que nos traz atenção é que os clientes realmente buscaram outras opções de proteção de carteira para entender mais, né? Esse movimento também do baixo juros e muitos novos CPFs na bolsa, até teve muito investidor solo, né? Voando sozinho, sem assessor, sem planejador, sem nada. Eu mesmo crio a conta. E esse pessoal tomou um baque por falta de conhecimento, né? De não entender nem que o dólar é correlação negativa à bolsa. O cara nem sabia disso. E aquele coisa, né? O jogo todo mundo estava ganhando, você escolhia qualquer tipo de ação, ela subia, então gera aquela heurística, né, de, poxa, estou dominando, estou acertando tudo, né, eu manjo do negócio. E a gente percebeu, então, que a gente dá alguns cursos aqui em Curitiba de planejamento financeiro voltado a investimento. Então, ali a gente apresenta debêntures, BDRs, então, assim, todos os ativos que não estão tão comuns no mercado, mas que o investidor pode fazer essas escolhas. E aí é legal porque abre esse horizonte, né? E puxando esse gancho dos novos investimentos, eu acho que então, por exemplo, a vida do BDR é algo muito positivo para os brasileiros, a facilidade das corretoras hoje também, né? Hoje você vê, antigamente, as corretoras eram quase... era dinossauro, né? Você não conseguia entender nada, hoje em dia elas estão muito mais fáceis de um investidor comum poder utilizar. Então, nesse sentido, eu vejo que as pessoas conseguiram buscar mais informações e agora entender, como eu falei ali, o que é um hedge da carteira, como que elas podem se proteger. Aí ele falou do ouro, né? Do dólar, enfim. Então, acho que isso é bem bacana. Acho que é um ganho, né? A gente fala assim, vamos falar sobre os ganhos desse ano, acho que esse é um ganho legal. As pessoas começaram a olhar por esses lados aí de proteção, que é bem interessante. Eu gosto muito do Nassim Taleb, né, que joga justamente o balanço de carteiras, enfim. Então, eu sou fã desse tipo aí. Então, Henrique, falando do balanço de 2020, né, que a gente vai levar para 2021, o cliente vai ouvir mais, e a gente deveria falar mais sobre isso. Então, como é que você vê agora as conversas, né, em relação a investimentos de uma forma geral? O cliente vai estar com a cabeça mais aberta para diversificar a carteira, para aceitar, né, que às vezes nem tudo sobe ao mesmo tempo. Às vezes tem que ter coisas que sobem enquanto outras caem, né? Como é que você vê isso?
Não, a aceitação foi maravilhosa. Acho que todo mundo está aberto a receber esse tipo de informação. E o grande ponto é esse: usar o histórico para falar que justamente, ó, a gente pode, né, entender o que é uma renda variável, por exemplo, a bolsa que sobe para cima, e ter um peso em dólar que vai ser negativo, ou seja, nem 100% das vezes, mas grande parte das vezes. Então, as pessoas realmente estão buscando outras opções. Isso é muito legal ver pessoas, né, querendo estudar mais, se informando mais. Claro que tem os day traders da vida, como o pessoal comentou aí, né, que tem muita gente querendo pagar o sushi pelo um trade, mas não é bem assim. Então, acho que são fases, né? Acho que realmente o investidor, a gente vê que nossos clientes estão muito mais abertos à informação, a serem mais educados. Então, acho, nesse caso aí, a gente viu uma mudança drástica. Que legal, cara. É isso aí. Tô tentando passar por vários pontos aqui, que eu acho que são bons aprendizados desse ano, e que nós, como planejadores, tendo consciência disso, a gente leva para o cliente e ele vê mais valor no nosso trabalho. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui são coisas que valorizam o nosso trabalho. Olha quanta coisa aconteceu esse ano que eu vejo assim extremamente positivas para o que a gente faz e o que a gente leva para o nosso cliente. Mais uma coisa, se você já quiser aproveitar para contribuir, mas deixo as empresas também para irem levantando a mão. Planejamento sucessório. A gente sabe que isso é um grande tabu, né? Falar sobre morte. Só que a gente teve uma crise esse ano, né? De as pessoas vendo a morte muito perto, né? De preocupadas, de uma hora para outra serem contaminadas com um vírus que, dependendo do caso, né, pode levar à letalidade muito rapidamente. Você percebeu, dentre a sua carteira de clientes, pessoas querendo falar sobre morte, ao invés de você ter que puxar esse assunto de uma forma desconfortável? O cliente começando a trazer isso, o cliente querendo conversar como é que fica a situação da família dele, se ele não tiver? Perfeito. Vimos sim, inclusive a gente teve casos, né, de clientes que tiveram, infelizmente, parentes que faleceram, então esse assunto surge, né, com mais prioridade, e não diria só planejamento sucessório, eu diria também a questão de gestão de riscos, né? Então a gente viu que as pessoas começaram a falar, nossa, o que é se importar mais por um seguro de vida ou um plano de saúde, reavaliar essa estratégia. Então, aquela coisa de achar que nunca acontece, né? Então, essas crises, elas vêm para puxar esses assuntos que, para nós, faz todo sentido falar sobre tanto a parte sucessória quanto a parte de gestão de risco. Então, acho que, mais que sucessória, a gente falou de gestão de risco. Então, a gente falou muito sobre seguro de vida, puxamos muito esse assunto de avaliar pessoas que não estavam muito afim de fazer plano de saúde e começaram a reverter esse quadro. Aqui na HC, a gente tem vários parceiros, assim como a GFI tem, né? Então a gente trouxe, inclusive, parceiros para trazer mais informação para nós, tanto de planos seguros que cobriam coisas diferentes, enfim. Então acho que foi algo bem bacana, esses 2 pontos ali. Legal, valeu, Henrique. Valeu. Tiago, e aí, para você? Vamos lá. Então, eu acho que falando dessa coisa do realizado e planejado e colocando riscos e sucessão nessa mesa, né? É o seguinte, eu acho que poucas pessoas gostam de falar de morte, de acidente, essas coisas. Eu até estou passando a chamar agora de seguro de morte, não seguro de vida, né? Porque realmente você faz um seguro para, né? As consequências delas são isso, morte, invalidez. Só que eu queria fazer o seguinte, convidar todo mundo aqui, até para a gente individualmente pensar sobre isso e quando vocês forem falar com os clientes de vocês também, que é o seguinte, a gente sempre pensa na morte, a gente sempre pensa nos beneficiários, sempre pensa no outro, ótimo, mas e você? Se você, por exemplo, ficar inválido, né, quem é que vai cuidar de você? Né? Como é que vai ficar o seu fluxo de caixa? Né? Então, hoje, por exemplo, se você gasta 10 mil reais, ok, mas se você, por acaso, sofrer um acidente e você ficar de cama, e o seu fluxo de caixa vai ser impactado em quanto? Você vai ter que contratar uma pessoa para cuidar de você, para aumentar 3, 5 mil reais, imagina você. Então, assim, muitas vezes é aquela questão da máscara do avião. Você tem que colocar primeiro a máscara em você, para depois você colocar no outro.
né? Então, antes de pensar em muitas vezes no outro, enfim, na família, não que isso não vai passar pela sua cabeça, mas e você? Né? Então, o convite que eu faço aqui, já que a gente está falando de planejamento, é para o próximo ano, como é que está o seu planejamento de risco? Antes era uma coisa que, quando o cliente, como o cliente não gosta de falar, eu tocava nesse assunto depois. Hoje em dia, eu já estou trazendo esse assunto de risco para as primeiras conversas. Porque eu acho que a primeira importância é o seguinte, é você levantar a consciência do cliente. Se ele ficar consciente de que hoje o fluxo de caixa dele não vai atender caso aconteça alguma coisa com ele, naturalmente ele vai dizer assim, Thiago, e agora? Como é que a gente faz? Aí você vai lá, é muito mais fácil você falar de seguro de morte ou invalidez com ele. Né? Então, eu acho que essa coisa da gente ter a capacidade de despertar, né, essa consciência da importância de um seguro para a gente. Vejam nas casas de vocês, nos vizinhos, enfim, seus pais ou tios, enfim, alguém que sofreu alguma coisa e tá ali. Você precisa, né? Caso aconteça alguma coisa, e aí, quem vai te segurar? E o seguro é feito para isso. Né? Então, pensem nisso, é uma reflexão para esse ano e coloquem sempre os seguros nos seus planejamentos. Cara, você falou uma coisa que uma vez eu ouvi uma frase que foi muito impactante para mim, mas serviu, né? E é justamente o que você fala. Acho que foi um corretor de seguros mesmo que falou para mim, falou assim, cara, o maior risco que você tem né? O maior risco que você tem não é você morrer e não poder gerar renda para sua família. É você não poder gerar renda para sua família e ainda continuar vivo. Cara, isso se você parar para pensar, realmente, cara, você ser alguém inválido em casa é um risco que todos nós corremos, mas é assim, é um custo muito maior, porque o pessoal tem que se virar e ainda sustentar você, que tá ali de alguma forma ainda fazendo parte, né, da casa, da família. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar mesmo e levar o cliente a pensar. E hoje eu vou deixar mais uma provocação. Hoje eu só tô deixando provocação, mas é o seguinte, o seu beneficiário do seu seguro é realmente a pessoa que vai cuidar de você? Pense nisso. Porque nem todo mundo que é seu beneficiário vai cuidar de você. Então, invista nessa pessoa ou até puxa um assunto um dia, sei lá, se estiver conversando com essa pessoa, diz assim, cara, imagina se acontece alguma coisa contigo. Imagina, quem é que tu acha que cuidar de você? Né? Então, pensem nisso, reflitam sobre isso e enfim, comece 2021 diferente. Olha lá, verdade, ó, o Vinícius falou que você é o Thiago, o provocador. Já deu um título aqui para você. A Cláudia falou assim, o Schumacher é um exemplo, né, desse custo e invalidez. Olha a questão aqui. O Celso, ele trouxe uma questão que ele conhece duas famílias que perderam a base da renda. Uma tinha seguro, a outra não. E o reflexo disso é totalmente diferente, né? Então, boas provocações aí, Thiago, o provocador. Beleza? Legal, pessoal. Agora, então, eu trouxe várias variáveis aqui que nós, como planejadores financeiros, temos que levar o nosso cliente a refletir, a pensar diferente. 2020 trouxe essas reflexões importantes. Agora eu queria ir para um outro aspecto de nós, planejadores financeiros, que é nós como empreendedores, né? Nós como donos de empresas. Como é que ficou, então, o nosso negócio de planejamento financeiro em 2020? Então, empresas, queria que vocês trouxeram para vocês o que vocês projetavam para 2020, né, no começo do ano, e o que realmente aconteceu nesse cenário totalmente fora da curva e tudo mais. Foi um cenário ruim? Não foi? Foi um cenário bom? Mas, principalmente, qual foi o foco de vocês? Eu acho que isso é uma coisa fácil de a gente refletir hoje olhando para os meses passados. O foco foi manter a empresa existindo, então, de alguma forma, manter o que tinha, pelo menos, né? Não focar num crescimento, não deu para focar em crescimento, mas foi focar numa sobrevivência, numa existência ali no que tinha, ou conseguiram realmente
ainda focar em crescimento e tudo mais? Queria que vocês fizessem um balanço aí de 2020. Eli, você levantou a mão primeiro, pode falar. Bom, com relação aos nossos desafios para 2020, né? Obviamente que quem acompanha o Meetup sabe que a Splendis está aí, dando seus primeiros passos, primeiros anos. E sim, era um ano que eu esperava o crescimento, né, da empresa. E quando veio a pandemia, que deu aqueles circuit breakers loucos lá, né, e veio a decretação do isolamento social, por um segundo, um lapso de segundo, eu pensei, vamos para casa, e acabou a brincadeira esse ano, até ano que vem, gente. Mas depois, né, a força da união da equipe, e aí eu não posso deixar de ressaltar o João, que está aqui do meu lado. Ele foi peça fundamental, porque a gente faz aniversário na Splendis em maio, e ele falou, pô, vamos fazer festa de aniversário virtual, né? E começaram a ver as ideias virtuais, do tipo, vamos tirar essa tristeza do povo, vamos pôr alegria, e enfim... Foi, acho que, um marco para esse ano, eu nunca vou me esquecer. Mas, no final das contas, a gente já está indo para dezembro, né? Você quer saber que esse crescimento aconteceu, entendeu? Então, assim, eu saí do meu planejado ali atrás, porque eu falei, eu não vou mais cobrar de mim mesma, né? Ou de nós, esse crescimento, porque o que será que vai sobrar dessa pandemia? Mas acho que teve tanta movimentação, e não só da Splendis, mas também de outras iniciativas, de outros business aí de mercado, que rolou parceria, rolou palestra virtual, atuei até num congresso virtual, e o que acabou trazendo pessoas, né? E como eu falei, passado o susto, algumas pessoas com muita consciência vieram nos procurar e começaram a ver o nosso apoio com mais seriedade. Não é assim, deixa eu fazer para ver se me ajuda um pouco, mas eu não acredito tanto. Não, eles são especialistas e eu acho que eu preciso e eu não quero estar despreparada para um outro momento imprevisto como esse. Então, no final das contas, eu estou para fechar o balanço, mas acho que houve crescimento sim, talvez não no target que eu gostaria, que nós precisávamos para este ano, mas você quer saber? Estou feliz, entendeu? Oi, Eli, legal. E já aproveitando que e depois vou conversar com o Edson também, você, nos meetups anteriores, eu lembro que você estava em casa, e agora você está no escritório, né? E você falou que está fazendo reforma no escritório. Como é que foi essa reflexão, né, em ter escritório ou não, e para qual caminho vocês estão indo? Foi difícil tomar essa decisão também, porque no final das contas eu tive que pensar dos dois lados, porque virou uma realidade o home office. E é muito legal trabalhar em home office. Dá para passar roupa, né? Dá para cozinhar, dá para cuidar de casa, ter um pouco mais de qualidade de vida e não se deslocar tanto no trânsito. Mas optei por reformar aqui em minha casa. Minha casa também estou fazendo um segundo home office. E aqui a gente está se estruturando melhor, porque a equipe também está vendo o valor de estar aqui presencialmente. A energia é outra, né? Para a equipe é muito importante esse contato, e para mim, que estou à frente, é fundamental, porque empreendedor é aquilo, né? Se você deixar a energia esvair, a coisa se perde. Então, eu preciso encontrar meios de me reenergizar, vamos dizer assim, de uma forma mais simplista, né? E quando eu estou junto da equipe, quando eu estou aqui, isso me ajuda muito a me reenergizar, e a equipe me retroalimenta e os clientes muito mais ainda, né? Então, é hora que a gente encontra forças para acreditar e continuar. Então, veio o vencimento do meu contrato aqui de 3 anos, né? Então, fiquei naquele dilema, renovo ou não renovo, porque o home office estava sendo uma realidade super factível,
E aquela questão, vou ficar com custo fixo, para quê? Mas no final eu optei por renovar e tenho um feeling muito forte de que tomei a decisão certa, muito forte. Então, vamos em frente. Que Vamos em legal, frente. Eli. Obrigado E os pela clientes, e os clientes estão vindo, tá? Os clientes estão falando, eu prefiro ir aí. joia. Uhum. Tô passando álcool em tudo, tô deixando tudo bem esterilizado, banheiro esterilizado, sala esterilizada, cadeiras esterilizadas. E o cliente, não, eu vou até aí, vou até aí. Tá bom. Então, tenho recebido os clientes aqui, sim. Que legal. Tá? Beleza, Eli. Vamos lá. Eu quero ouvir do Edson também. A questão, né, de projeções aí no começo do ano, o que efetivamente aconteceu e também do escritório, porque logo eu vou ter que ir aí conhecer o novo escritório, tomar um café e quero ver sim como ficou. A gente vai lá. Sim, a pandemia ela acabou me surpreendendo de um significado positivo. Por quê? 70% da minha operação, 60%, alguma coisa assim, eu visitava os clientes. Então, eu sofria bastante aí. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu visitava os clientes, eu ia para cima, não tinha problema nenhum, dependendo do horário. E a pandemia forçou os clientes a fazer online. Então, eu aprendi muito aí com o Thiago Grana Justa, me deu alguns toques, e eu me adaptei e comecei a atender muita gente online. Com isso, sobrou mais tempo para focar muito no negócio. Então, com isso, a gente conseguiu crescer um pouco. Tá? Então, a gente não conseguiu concluir todos os projetos que nós tínhamos para 2020. Eu queria fechar com vários planejadores, com um crescimento muito grande, mas a gente vinha com uma ansiedade de criar um local, de ter um local próprio. A gente está mais de 6 anos dentro de um coworking. Então, aquilo ali, eu gostava muito, me ajudava muito, mas eu tinha essa estratégia aí de montar uma sala bacana, e a gente guardei muito dinheiro para fazer isso, e eu montei uma sala. Então, no meio da pandemia, a gente acabou montando uma sala bem estruturada, com pensamento de crescimento. Então, eu fiz um investimento não tão leve nessa sala comercial. Todos estão convidados aí para agendar um horário, pode vir aqui me visitar. Estruturado para atender os planejadores. Então, é uma base fixa. Eu atendo muito aqui. Eu tenho uma equipe de back-office, iniciando alguns planejadores aqui dentro da Dell Consultoria, mas a gente trouxe um crescimento. Então, eu estou aqui na Avenida Paulista, 491. Todos estão convidados. E, realmente, eu acredito que esse momento de transição, que muita gente foi para o online, está mudando. Muita gente está vindo aqui na Dell Consultoria, muita gente está vindo aqui para ser atendido nas salas de reunião. Então, muitas pessoas estão me procurando para falar que realmente está difícil o trabalho remoto, essa questão da sinergia, de ter alguém ali do lado. Eu acho que quem saiu do presencial e foi para o home office pode falar com um pouco mais de propriedade sobre isso, mas realmente você ter ali aquela energia, aquela galera, ter o treinamento contínuo, todo mundo brigando pelo mesmo objetivo, eu acho que isso é sensacional. E, não querendo ser repetitivo, eu não tenho disciplina para trabalhar home office, para trabalhar em casa. Eu vou focar muito. Então, se eu venho aqui no escritório, eu vou focar, vou enfiar a cabeça, vai sair as coisas. No entanto, em casa, eu não teria tanto esse foco. E eu acredito que algumas pessoas também têm esse pensamento. Então, olha, eu quero estar em um lugar que eu possa ir realmente ser atendido ou trabalhar somente, focado. E quem está no começo de carreira ou quem está se desenvolvendo, é muito importante ter uma base. Foi esse o meu pensamento de manter a minha estratégia, de montar uma sala estruturada e automaticamente correr risco, né? Porque isso aí não deixa de ser um risco. Enquanto todo mundo está fechando sala, todo mundo está entregando sala, eu estou comprando sala, estou comprando móveis. Então, é meio uma loucura, mas eu acredito que o empreendedor ele precisa se arriscar um pouquinho para conquistar algo. E a Dell Consultoria está querendo fazer um pouco a mais aí para o planejamento financeiro.
e eu acredito que com isso vai ajudar a fomentar um pouco mais esse mercado. Deve estar comprando barato aí. Tá comprando na baixa? Pô, acho que é, né? Mais ou menos, mais ou menos. mas isso aí. Legal, Edson, valeu. Vinícius levantou a mão aqui também. Vai lá, Vini. Oba, falar um pouquinho, né, desse 2020, né, começo do ano, 2020, né, bolsa 140 mil pontos, e aí a vida mostrou pra gente que não é bem assim, né. Pra gente empreendedor, né, pra mim em especial, na Serenitar, eu tava ali concluindo meu primeiro ano, e a pandemia, né, os meses de março e abril chegou a bater aquele desespero, né. A gente sai da academia mais ou menos com aquela meta ali, né, chegar nos 25 clientes e tal. E eu estava perto, né? Mas quando veio março e abril, né? Ninguém sabia o que fazer, como fazer. E no caso da Serenitar, as prospecções caíram em abril, né? Não fechei nenhum novo cliente. E aí se começa a bater aquela insegurança, né? Empreender essa aventura, né? Problema atrás de problema. Problema bom, problema ruim. E esse foi um problema ruim. No caso da Serenitar, eu já estava meio que engatilhado para mudar para online, né? Até alguns clientes, às vezes, perdiam o horário da reunião no escritório. Eu falava, você está em casa? Fala o seguinte, liga aí a câmera ali, eu te mando o link aqui, a gente faz online, né? Então, eu já vinha meio que tendo uma estrutura para isso. Mas quando, né, veio essa questão da pandemia, da quarentena, né? Não pensei duas vezes, eu voltei para casa dos meus pais para auxiliar minha mãe, né? Estou aqui hoje, mudei o escritório para cá, ela é grupo de risco, né? Então, eu vim aqui para ajudar a família, como muitos. E aí já reforcei a estrutura do online. Então é aquilo, né? O empreendedor ele se mexe, ele não vem um problema e fica parado, ele tem que se mexer. Então, renegociação de contrato, e aí o que eu consegui economizar no contrato, eu consegui investir em ferramentas, então internet com fibra, o online todo feito, e mudou a prospecção, né? Então, foquei muito prospecção em grupos, aquela coisa mais Instagram, networking, e consegui, né, através do online, voltar a ter mais clientes. E aí começa a vir a parte boa, né? Então, você não tem mais a questão do físico. Então, a Serenitar conseguiu bater a meta dos 25 clientes, né? E aí, quando a gente, né, chega nesse patamar, a gente quer dobrar a meta. Então, ainda final de dezembro, estou muito perto, né? Acredito que vai dar certo. E online também abriu outras barreiras, né? Então, hoje a Serenitar atende pessoal que está em Fortaleza, em Cuiabá, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, e até consegui uma cliente internacional. Ela está na França, através do online, eu consigo dar uma assessoria, uma ajuda para ela. Então, assim, aquilo a gente se virar, e aí quando eu olho, né, se a gente conseguiu reverter o jogo, conseguiu manter a expansão, né, então 2020, com desafiador do jeito que foi, a gente está conseguindo sobreviver, né, então isso para mim foi muito importante. E é aquilo, né? A gente nunca fica tranquilo, né? Sempre tem alguma coisa para mexer e para melhorar. Então, bate esse desespero, mas é do empreendedor, né? A gente tem que manter o negócio vivo. Eu sinto falta do escritório, né? Inveja branca aí do Edson e da Eli. Visitei o Edson essa semana, escritório maravilhoso, ficou bem legal. Parabéns, man. Imagina a luta, a conquista para você montar essa estrutura. E Deus quiser, em 2020, as coisas vão, né, voltar um pouco à normalidade. 2021. Eu sinto falta, né? Perdão, 2021, isso mesmo. E eu sinto falta porque o contato presencial, eu acho ele muito mais rico, né? Você consegue entender melhor, conectar melhor com o cliente. O fato do cliente sair da casa dele, já vir para um escritório com atendimento, ele já vem um pouco mais focado, né? Às vezes em casa, somente no home office, com filho pequeno, tal, não dá para ter uma qualidade. Problemas técnicos, né? Vira e mexe, cai a conexão de um lado, cai a conexão do outro. Fizeram uma reforma na energia no poste aqui de casa, um dia inteiro sem energia, um dia inteiro sem trabalho, coisas que no escritório você tem algumas maneiras de se precaver, né? Então, mas o ano do empreendedor para planejador financeiro foi, olha, montanha-russa. Todos aqui devem estar de acordo com isso, mas é isso, né? É dar a volta por cima, é não ficar parado. Vem um problema, beleza, vamos trabalhar esse problema, vamos transformar isso em virtude, né? Isso é do empreendedor, né? Como é que é, agência? Problemas são... Não. Obstáculos são regra. Regra. Perfeito. É isso aí. Então, é isso, pessoal. Beleza. Valeu, Vini. Obrigado. Mas é isso aí. O empreendedor, né, tem que estar sempre preparado para superar obstáculos, porque é a regra. E ele tá brincando porque
no módulo de empreendedorismo, na primeira aula, né, eu falo sobre isso, e em todas as aulas a gente lembra essa verdade, porque isso tem que estar no mindset empreendedor muito forte. E o último ponto aqui que eu queria levantar é o seguinte, né, o planejador financeiro empreendedor, ele tem muita dificuldade, principalmente quando ele é solo, né, de dividir, né, aprendizados, experiências, precisar de ajuda, né, com quem que ele vai se consultar, e até, né, olhando para isso, né, o próprio Meetup, que antes a gente reunia todo mundo ali presente, quem podia ia lá presencialmente, a gente também tinha a transmissão online, a gente não cancelou nenhum Meetup, a gente trouxe tudo para o ambiente online, né? Mas a gente sabe que Meetup é uma vez por mês e tudo mais. Então eu queria ouvir das empresas que tipo de ações, de atitudes vocês tomaram para o planejador financeiro, ou vocês forem sozinhos, né? Que atitudes vocês tomaram para não perder essa questão do planejador poder se consultar com alguém, pedir ajuda para alguém, para ter esse para continuar tendo esse compartilhamento de conhecimento, né, que é tão importante para a vida do empreendedor, ainda mais num cenário como esse, que acontecem situações extremas. Então o cliente muitas vezes traz desafios, né, que o planejador financeiro fala, e agora? Preciso me consultar aqui para ver como eu ajudo esse cliente. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco e já levando para o Caco a sugestão de ele falar sobre a ideia que ele trouxe para a GFI, e ele vai falar de onde veio a inspiração para trazer isso, mas ele trouxe e implementou isso, que foi a ideia do café no lounge. Então, Caco, se você puder explicar um pouco dessa ideia que você trouxe, implementou e está rodando na GFI até hoje, explica um pouco aí da ideia do café no lounge. Boa. Bom, eu primeiro sinto muito dos nossos colegas todos aí terem sido pegos de surpresa pela pandemia, porque a gente tinha usado nossa bola de cristal já em novembro do ano passado e já tínhamos certeza de tudo que ia acontecer, né? Então foi tudo planejado para a gente, né? Bom, como todo mundo sabe, a gente devolveu os escritórios, né? A gente teve essa atitude por conta de, enfim, N situações ali. E acho que uma das coisas principais que a gente sentiu, não só uma diferença no atendimento do cliente, né, que a gente sempre foi a favor de ter né, como o Vini falou, como a Gui falou, né, de receber o cliente, a gente acha isso super importante, até porque a gente controla o ambiente quando recebe o cliente e tudo mais. Mas, como eu falo, né, eu achava que passar para o mundo online no atendimento do cliente ia cair de uma nota 10 para uma nota 5 de atendimento. E, na prática, caiu de uma nota 10 para uma nota 8,5, 9. Né? Vários clientes, assim como já falaram também, a gente já consegue atender uma cliente do Belém do Pará hoje, que certamente não teria virado cliente, não fosse assim. Então, esses ganhos sofreram. Mas acho que uma das piores consequências que a gente foi percebendo foi realmente com a equipe, né? No tratamento da equipe. A gente tinha sempre os encontros no lounge, tinha os treinamentos presenciais na GFI, sempre foi um momento de muita confraternização, as confraternizações mesmo, mas tinha muita troca, né? Muito de as pessoas se encontraram no escritório e falaram, você tem um minutinho, né? Queria discutir um caso, quer discutir resolver um problema, contar a situação pessoal também, o que está passando e tudo mais. E isso se perdeu no momento em que ficou cada um na sua casa, e que acho que é uma das piores coisas, assim, por mais que eu estivesse trabalhando em alguma coisa lá no escritório, quando chegava algum planejador e falava, puxa, você está ocupado? Né, obviamente eu estava ocupado, e falava, não, tudo bem, mas eu posso interromper aqui, né, o que você precisa? A gente ia para uma sala, discutir alguma coisa, ia para a varanda, discutir alguma coisa, e isso a gente perdeu porque você não está vendo se a pessoa está ali ou não, se está em reunião, você não tem acesso às agendas, né? Então a gente percebeu um distanciamento da equipe muito forte, e isso teve uma consequência muito ruim, né, das pessoas realmente ficarem longe, não saber o que estava acontecendo e não trocar mais ideia, tanto da vida pessoal quanto de aspectos profissionais e técnicos, né, até dos casos.
E eu, enfim, gosto muito do Simon Sinek, né? Tem alguns gurus aí que eu acompanho nas mídias sociais. E teve um vídeo dele onde ele entrevistou um cara que tinha sido general do Exército, que hoje é CEO de uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos. E ele perguntou para o cara, como é que vocês fazem para manter a tropa engajada em tempos de crise, né? Porque a gente está vivendo um tempo de crise agora e a gente não sabe como, né, como manter o pessoal unido, se conversando, etc. E o cara falou, olha, a gente aprendeu numa das guerras, foi na guerra do Iraque, se não me engano, lá no Afeganistão, falou, olha, as pessoas chegavam e daí às vezes não tinham o que falar, ou queriam falar, discutir algumas coisas, então eles abriam um canal uma vez por dia, todos os dias, no mesmo horário, um determinado horário X lá, abriam e todo mundo tinha espaço para falar. Então, do soldado ao general, todo mundo podia falar, dar o seu recado, trazer a sua questão que precisava trazer, o que gostaria de desabafar, o que quer que fosse. Aí ele falou, tinha momentos lá, já teve vezes, tinham 7.000 pessoas ligadas ao mesmo tempo na plataforma, então tinha um moderador, etc. Mas né, hoje na equipe aqui a gente está fazendo a mesma coisa. E daí eu tive essa ideia, falei, puxa, por que não fazer isso na GFI também? E daí eu propus, e a gente, desde então, desde abril, né, quando teve quando eu vi esse vídeo, sugeri para o pessoal, falou, por que não a gente fazer isso aqui também? Então, acabamos chamando de Café no Lounge. Então, todo dia às 9 horas da manhã, a gente abre o Zoom, participa quem quer, venha quem quiser, né, falar do que não tem nenhum assunto necessário nem proibido, e a gente foi aprendendo isso aí. Então, mas foi muito importante para várias pessoas ali trazerem assim, puxa, dificuldade com o filho, né, como é que estava o negócio da escola, uma planejadora nossa que no meio do café da manhã, enfim, o pai faleceu, né, daí teve todo um acolhimento da equipe. Então, cenários tão dramáticos quanto esse, eu simplesmente falo, cara, que série que vocês estão vendo no Netflix, na horas vagas e tal, como é que vocês estão se divertindo, o que vocês estão fazendo? E daí hoje a gente até mudou um pouquinho, toda sexta-feira a gente fala de prospecção, toda quarta-feira a gente fala de investimentos, terça-feira tem um clube do livro, né? Cada semana um traz um livro para comentar. Então, acabou sendo uma forma da gente unir a equipe, deixar todo mundo um pouco mais próximo, com assuntos diversos. E uma das coisas bacanas disso foi que quando a gente fazia o café físico, no lounge, seja na Pompeia, seja no Itaim, eram só as pessoas de São Paulo que acabavam aparecendo, que acabavam participando de alguma forma ou outra. E hoje a gente tem, né, um planejador lá de Jaraguá do Sul, de Petrópolis, o de Caruaru, hoje em dia aqui de São Paulo, né, tá todo mundo se integrando e gente que eu nunca conheci pessoalmente, novos planejadores, mas todo mundo interagindo e trazendo muita coisa legal. Então essa foi uma experiência que realmente deu certo. Aliás, já exportei a ideia aí para pelo menos umas 2 empresas que acabaram gostando da ideia e adotando alguma prática semelhante. Muito bom mesmo e tem funcionado super bem, né? A gente tem ouvido muitos elogios dos planejadores aí a essa iniciativa, que é uma forma, como o Caco falou, de aproximar, mesmo longe, estamos conectados, estamos juntos ali. Bem legal. Na Academia GFI, a gente também lançou uma iniciativa, mas só para quem é formado pela Academia de Planejamento Financeiro, que é o Planejador SA. São encontros quinzenais para trazer os planejadores em conjunto ali, uma troca, discussões mais aprofundadas sobre diferentes temas ali. Então também foi uma iniciativa da Academia GFI para os formados pela academia para trazer também esse ambiente aí de troca. Tiago, vai lá, você levantou a mão? Vamos lá, falar para encerrar minha participação, já estamos quase na hora, né? Mas é o seguinte, foi esse assunto das reuniões online foi assunto do nosso último grupo, né? Falando sobre o futuro do planejamento, que foi excelente, e a gente chegou à conclusão de que não é binário, né? Não é 0 ou só presencial ou só online. Não, a gente acha que os dois vão se complementar, né? Hoje em dia ficou muito mais fácil, por exemplo, se você tem uma coisa rápida para falar com seu cliente, não precisa andar por 1 hora, subir, enfim. Mas eu acho também um cafezinho, um apertar a mão, acho excelente. Eu acho que não vai acabar, né? Mas, por exemplo, se você encontrar com seu cliente 1 ou 2 vezes por ano e se reunir mais outras 8 vezes,
acho que vai ser ótimo, porque, enfim, não precisam ser todas presenciais, né? Mas é aquela coisa, não tem a fórmula certa, né? O Edson está investindo fortemente nisso, o modelo dele é esse, ele se sente bem no escritório, produz muito mais, então é isso. Em casa, realmente, você precisa ter muita disciplina, tem que ter um lugar, né? Tem que se vestir apropriadamente, não é você chegar de pijama e ficar... né? Mas, enfim. E outra coisa que eu queria falar com relação a isso que o José falou sobre procurar pessoas e contatos e quem falar, invista num mentor, tá? Um mentor é uma coisa extremamente importante na sua carreira. E eu, lá na Planejar agora, entrei na comissão para a gente melhorar a experiência supervisionada lá dentro, que eu fiz e eu senti que pode melhorar. Mas para você ter um mentor, você precisa criar uma relação, né? Então, assim, se você fez algum curso, fez um curso na GFI, por exemplo, pô, você tem uma turma lá, você conhece alguém, ou um professor. Então, assim, eu acho que os mentores, eles estão super abertos às pessoas interessadas. Então, se você viu que o cara é interessado, você vai querer ser mentor dele, né? Então, assim, faça isso porque um mentor vai te passar muita experiência que você vai demorar anos para aprender, né? Então, é uma forma, assim, muito interessante de você ir atrás e construa essa relação. Vá atrás do mentor, chama um café com ele, faça alguma coisa, enfim. Tem que ser cara de pau mesmo, principalmente quem está começando para conseguir alguma coisa aí. Você Então é isso. tem mentorados também, Thiago? Eu tenho uma mentora até hoje que eu troco ideia com ela e já tive 2 mentorados, Olha aí. né? Então, mas a minha intenção é refinar isso dentro da Planejar, a gente melhorar esse processo e no futuro, quem sabe, fazer mentorias assim, pela grana justa mesmo. Mas é isso. Que legal, cara. Outras fontes de renda, né? Tem que procurar. Também. Valeu, Excelente. gente. Boa Como noite. empreendedor, é isso, né? Como É isso aí. empreendedor, essa parte é importante. E, de novo, sempre se colocar para fora da zona de conforto. Isso é sempre essa mensagem. Valeu, Thiago. Eli, com a mão levantada aqui também, trazendo mais uma Oi. contribuição. Vai lá, Eli. Não, eu também concordo com o Thiago na mentoria. Eu sou mentora, mas também sinto falta de mentores. Então, busquei alguns mentores para também ultrapassar aí os desafios. Às vezes você precisa de mentores específicos em alguns temas, né? E também sempre mantive o networking com as pessoas que têm escritórios independentes. Então, converso bastante com planejadores que também estão no mesmo barco, para falar a verdade. Mas assim, acho que a minha decisão aqui para ficar com o físico, né, com o escritório físico, em primeiro momento foi muito mais pela equipe do que pelos clientes, porque realmente os clientes se acostumaram muito bem com o online, tá? Então, era a minoria que buscava o presencial. Eu cheguei ao ponto de pensar, será que vai valer a pena? Porque por conta de um cliente, 2, que gosta de vir presencial, né? Mas, a princípio, a minha decisão foi muito mais pela equipe, que eu via um prazer enorme de vir para o escritório, um prazer enorme. Vem de longe, 1 hora de trânsito, né? Para chegar até aqui, e vem de longe. Então, e você me conhece, né, Janser? A gente também tem aí nossas análises de perfil, e meu perfil é muito relacional, então eu também preciso dessa energia de gente. Eu sabia que eu ia ser muito mais criativa e engajada estando junta do que online, né? Para mim não é a mesma coisa. Então eu percebi rapidamente esse esfriamento não é da equipe, mas da minha dificuldade de manter a energia de toda a equipe à distância. Eu não conseguia isso. Não conseguia ficar mandando sinal de fumaça, não conseguia ficar mandando carinhas e emojis nos WhatsApp. Chegou uma hora que eu falei assim, não, gente, melhor a gente se ver, fazer um café e tá tudo certo. Vem de máscara, né? A minha tá aqui, bonitinha. Então, e a gente está cada vez mais à vontade, sabendo, né, viver com esse vírus e conviver com as pessoas. Então, tá tudo certo, entendeu? São escolhas mesmo. Tá? Perfeito. Então,
Foi assim que eu ultrapassei. Estou ultrapassando a pandemia. Isso aí. Pessoal, estamos chegando aqui à reta final. No final vai ter a foto. Depois que parar a gravação aqui, a gente tira a foto também. E dando só os recados finais, então, aqui, sobre também a academia, né, para quem quiser conhecer um pouco mais. Estamos com a Black Friday, né, rolando, então até amanhã todos os cursos da Academia GFI têm pelo menos 15% de desconto. Então, se vocês já viram algum curso, se interessaram, manda o WhatsApp para a gente ali, vê quanto está de desconto no curso. Então, aproveitem. Quem conhece a tradição da GFI, vai deixando aí no chat uma nota e uma palavra para o meetup de hoje. Uma nota de 0 a 10 e uma palavra que resume, né, o que vocês aprenderam, o que vocês sentiram com o meetup de hoje. Enquanto eu vou dando esses recadinhos finais, tá? Black Friday rolando, o anúncio de um novo curso da Academia GFI, que a gente lançou também, o Empretec FIM, que é tecnologia aplicada para empreendedores do mercado financeiro. A turma de dezembro já esgotou, e a gente até teve que parar, porque a gente ficou com medo do número limite que a gente tem de pessoas numa mesma sala do Zoom. Então a gente teve que parar essa turma, e já estamos com a próxima turma para 11 de janeiro. Então esse é um curso novo para quem quer ganhar eficiência no seu negócio através de tecnologia. Quem dá esse curso é o nosso CEO, o CEO da GFI, o Magno. É um curso muito bacana, expande a visão para muita coisa que a gente nem sabia que existia. Então isso é bem legal. Fica o convite aí. E falando então da agenda das próximas turmas, como agora a gente só vai se ver de novo lá no final de janeiro, então já fica aqui os recadinhos. Temos uma nova turma da ACI, para quem quer ser consultor de valores mobiliários, e essa pegada do planejador financeiro que quer poder indicar investimentos para o seu cliente, quer se aprofundar no pilar investimentos, é a ACI. Então, Academia de Consultores de Investimentos, com uma nova turma, dia 11 de janeiro, tá? Como eu falei, a nova turma do ETF, dia 11 de janeiro. Aliás, a ACI também está na Black Friday, tá? Vejam lá as condições. ETF 11 de janeiro. 12 de janeiro, eu e o Caco entramos para um novo módulo empreendedor da Academia de Planejamento Financeiro, construindo o seu negócio de planejamento financeiro aqui dia 12 de janeiro. E lá em fevereiro, a gente tem módulo técnico com a Eli, inclusive a Eli, que está aqui, é uma das professoras, junto com a Dani Bandeira. Tem aqui dia 1º de fevereiro e no dia 2 de fevereiro, o Leanderson com o Robson dando aula do pilar comportamental da Academia de Planejamento Financeiro. Tá bom? Esses eram os recadinhos finais. Não esqueçam que no YouTube da Academia GFI tem muita coisa gravada. Todos esses meetups ficam gravados e a gente coloca lá no YouTube da Academia GFI. Todos os webinars que a gente faz estão lá na Academia GFI. Então tem muito conteúdo bom para quem está olhando para a carreira, para quem já é planejador financeiro também. Tá bom? Espero que o conteúdo de hoje tenha agregado muito para vocês, vários aprendizados para levar para 2021. Acho que a gente tem muitos bons argumentos para a gente fazer os nossos clientes olharem mais para a vida financeira, valorizarem mais o nosso trabalho. A gente falou de várias coisas interessantes hoje para isso. Estou vendo as palavras aqui. Obrigado, pessoal. E é isso aí. Vamos lá. Vou parar aqui a gravação porque a gente vai para a foto. Valeu, até o próximo meetup. Tchau, tchau.